Bom, me permitam, então, entrar agora num aspecto técnico que eu acho importante, que é desdobrar um pouco o primeiro item, que os fake news são símbolos, ou seja, signos gerais com forma proposicional, né? Na semiótica peirciana, o símbolo ele pode ser aberto, assim, né? A gente pode fazer uma análise dessa tipologia sígnica, né? Procurando entender, primeiro, que eu já disse, é que todo símbolo tem um propósito, uma finalidade. Essa finalidade é dada por aquilo que a gente pode chamar de hábito, né? O padrão, a regularidade que ele procura expressar. Então, a essência do símbolo é sempre expressar um sentido geral. Então, essa ideia de generalidade, que está implicada nos conceitos de hábito, regularidade, padrão, é fundamental para a gente entender. Agora, o símbolo, ele tem implícito a ele um componente indicial ou denotativo e um componente icônico ou conotativo, né? Então, em lógica, a gente às vezes chama essa dicotomia presente no interior do símbolo, né, como extensão e compreensão, ou amplitude e profundidade. Então, se a gente pega, por exemplo, para dar um exemplo mais pé no chão, né, água é um símbolo geral porque ele não está se referindo a esta, aquela ou aquela outra água, mas a uma classe de objetos do mundo, da experiência, que podem ser entendidos como sendo água. Então, isso é o elemento principal, né? E, quando a gente fala água, há sempre certos propósitos implícitos. A gente sabe que a água implica em matar a sede, implica em você lavar as mãos, ou seja, tem um conjunto de condutas, de ações que são gerais, né, tipos de ações que estão implicadas no conceito de água, e isso é fundamental para a gente entender o sentido ou o significado do conceito água. Agora, o conceito água tem um elemento indicial, ou seja, todos os objetos da experiência que eu posso apontar mesmo, denotar como sendo água. Água, água, água. E depois os elementos icônicos, que são os predicados, ou seja, todos os atributos da definição de água, né? Um líquido, incolor, inodoro, capaz de matar a sede, que serve para a gente tomar banho. Ou seja, você tem um conjunto de atributos, que é a parte predicativa ou icônica, que fazem parte desse símbolo que eu estou agora exemplificando, né? Por que eu estou fazendo questão de entrar nessa minúcia? Porque quando a gente fala de fake news, se a gente tomar os fake news como símbolos, há duas maneiras de ser fake, né? Ser fake falhando no elemento indicial, denotativo, ou seja, quando você tem uma imagem que não denota verdadeiramente, ou ser fake de uma maneira conotativa, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui eu aponto sendo água, mas, na verdade, dentro dessa garrafa eu tenho álcool, então, é um fake eu dizer, eu estou bebendo água, porque, na verdade, eu não estou bebendo água. Então, essa é uma maneira de você falsear ou falsificar a proposição, que é você não referenciar corretamente. A outra maneira é eu atribuir um predicado, eu vou dizer, por exemplo, olha, essa água está fervendo, quando, na verdade, ela está gelada. Então, eu estou atribuindo um elemento conotativo, predicativo, icônico, que é falso, porque a experiência, se você for até aquela garrafa e beber aquela água, ela não está fervendo, na verdade, ela está gelada. Então, quando a gente pensa no fake news como um símbolo, né, se a gente for analisar as maneiras de falsificação, a gente tem que pensar nessas duas pontas, vamos dizer assim, das possibilidades de construção de fake news. Outra coisa que me interessa numa definição, eu não vou passar por esse detalhamento, isso aqui sim. O que me interessa na definição de fake news como símbolo, né, é que o elemento conotativo de compreensão é sempre baseado num campo de experiência contínua. Então, o elemento icônico da nossa experiência, ela é sempre analógica. São as qualidades de sentimentos da experiência, como, por exemplo,
a ideia de frescor ou de quentura da água. São elementos contínuos das qualidades e sentimentos que participam da nossa experiência do mundo. Quando a gente entra no universo das plataformas digitais, né, os símbolos digitais binários, eles são construídos a partir de lógicas binárias e booleanas, né? Então, quem conhece um pouco de programação sabe das portas lógicas que necessitam sempre de uma decisão entre 0 e 1. Então, no final das contas, a linguagem computacional, a linguagem de máquina, ela sempre nos leva a processos que eliminam a possibilidade de gradientes de atribuição, ou seja, aquele elemento que já foi, inclusive, mencionado na parte inicial da nossa conferência, que é a amplitude de possibilidades de construção metafórica, onde certas possibilidades de conduta ética, inclusive, são exercitadas. Então, quando a gente entra nas plataformas digitais, em que você tem verdade e falsidade, 0 e 1, né, você entra naquela lógica silogística clássica, em que você não tem a possibilidade do intervalo, né? É uma lógica baseada no princípio da identidade e da não contradição. Ou bem é isto ou aquilo, né? E isso significa que as possibilidades de transição, né, de intervalos, aquilo que a gente chama de produção de hipóteses, né, a produção de sentidos, de mediação entre polos, vai se perdendo nas lógicas das plataformas, né? Então, o significado de um símbolo, de uma crença, para Peirce, né, é o conjunto das consequências gerais que seriam, né? Então, esse condicional futuro é fundamental, porque é ele que abre a modalidade, né, o campo da modalidade. Então, são possibilidades dentro de um gradiente de predicação possível, né, que seriam produzidas pela sua adoção por uma comunidade de intérpretes. A verdade de um símbolo seria o resultado de uma investigação ideal realizada por uma comunidade ideal de intérpretes. Encapsulando, né, a verdade é um ideal normativo. Então, vejam só, a gente sai de uma ideia de verdade que é computacional e baseado em lógicas de algoritmos digitais binários, em que você não tem possibilidades de modulação, para um ideal normativo que é essencialmente uma produção coletiva, comunitária de sentido. Então, eu acho que o que está sendo perdido, né, quando a gente adota a produção de sentido nessas plataformas digitais, dissociada da experiência do mundo, né, o que está sendo gerado são lógicas em que o viés de confirmação, né, a ideia de certeza baseada na redundância, na repetição, que é aquilo que é a essência da informação de Shannon, né, que é uma informação baseada nos conceitos de certeza, incerteza, de novidade ou redundância, né? Quando a gente começa a construir sentido e pautar o debate público a partir dessas lógicas exclusivas digitais binárias, a gente perde aquilo que eu considero como sendo uma dimensão humana fundamental, que é a da geração do sentido por meio da mediação. Então, essa é a minha segunda contribuição.